E agora sim. E antes de passar a palavra para você, Elisene, eu estava aqui refletindo um pouquinho, né, sobre esse assunto, sobre essa abordagem. E quando a gente pensa em dor, né, ninguém gosta de sentir dor. É muito desconfortável, né? A dor ela incomoda, ela traz ali, mexe até com o nosso humor e com as nossas emoções, e influencia toda a nossa qualidade de vida. Mas se a gente olhar por uma perspectiva positiva, digamos assim, a dor é algo muito bom, muito boa, porque ela é uma sinalização, né? É um nosso corpo mandando um sinal de que algo precisa de atenção, né? E a dor física, ela realmente dói, machuca, tem muitas pessoas que vivem quadros de dores, né, por muito tempo, dores crônicas. Na semana passada, até a gente fez uma live com a participação da Sônia, que tem um quadro de fibromialgia, que ela viveu muitos anos com dores. E hoje os óleos essenciais ajudam muito ela. Foi bem legal o depoimento. Se vocês quiserem assistir a live, está lá salva no meu Instagram, na minha página nova, Aromaterapia no Lar. Então, tá lá também para vocês à disposição, tá? Mas, assim, quando a gente pensa né, no amplo aspecto, a gente tem que tomar esse certo cuidado, essa certa atenção, e tem tantas coisas, né, que influencia, né, Elisene, nas dores que a gente sente. E para isso, a Elisene está aqui hoje, ela vai falar um pouquinho da bagagem dela, da experiência dela, das aplicações que ela faz, inclusive, né, na técnica. E eu deixo contigo, Flor, pode se apresentar e compartilhar com a gente. Ok, então, boa noite para todos. Eu sou Elisene Moura, fisioterapeuta. Eu trabalho com fisioterapia integrativa, microfisioterapia e com RPG. Vou falar um pouquinho rápido sobre cada técnica para vocês poderem entender. Dentro da RPG, a gente trabalha com a técnica de mais física, né? Então, apesar de que não existe uma coisa assim que você trabalhe só o físico, nem só o emocional, mas a RPG ela tem uma abordagem mais física de reeducar o corpo, realinhar o corpo para diminuir as dores, seja de coluna, seja articular. Então, a gente faz um realinhamento do corpo. Dentro da microfisioterapia, o foco maior está nas emoções, onde a gente, através de uma técnica sutil, de toques sutis, muito estudada através de mapas, de toda a embriologia, de todo o estudo de como a gente foi formado, né? Então, é como se a gente acessasse pela pele, que foi um dos primeiros a se formar, quando a gente era um embrião, a gente acessasse esse sistema emocional como se a pele fosse um teclado. Então, é mais ou menos assim que funciona a microfisioterapia. A gente faz essa leitura das memórias celulares que ficaram registradas no nosso corpo, desde vida fetal, infância, adolescência. E aí a gente encontra também dentro desse a repercussão no corpo físico também, né? Que as emoções, 90%, na verdade, dos nossos problemas, os estudos comprovam que vem das emoções, né? E na fisioterapia integrativa, que é uma técnica que eu estou trabalhando há 2 anos só, né? Mas ela realmente veio para integrar tudo isso, emoção, tecnologia, né? A gente usa muito tecnologia, muito aparelho com luz vermelha, e, e técnicas também manuais, sutis também, para reorganizar o sistema nervoso autônomo. Então, como que os óleos essenciais, eles me ajudam nessas 3 abordagens que eu trabalho, né? Os óleos essenciais, como a gente sabe, eles trabalham a parte emocional e a parte física. Tudo que vem das plantas, né, tudo que Deus criou nessa natureza foi para nosso benefício. Quanto mais eu reflito sobre isso, mais eu entendo como tudo na natureza veio para nos beneficiar. E os óleos essenciais veio para nos abençoar, veio das plantas. Então,
Na parte emocional, o que é que ele faz? Né? Através do nervo olfatório, que é o único dos pares cranianos que se comunica com o meio externo, ele chega no sistema límbico, que é o sistema emocional. Então, através da aromoterapia, eles vão atuar nas emoções. E com como é que chama? Com o uso tópico, o uso de ingestão, eles também atuam na parte emocional e na parte física, né? Dentro de toda essa abordagem que a gente trabalha, uma das coisas que a gente observa muito são as vísceras, né? Como é que está o fígado, como é que está o intestino, porque seja na dor física ou seja na dor emocional, esses órgãos eles sofrem. E aí eu vou fazer uma coisa assim bem prática, eu vou dar 2 exemplos práticos de 2 atendimentos que eu fiz essa semana, que podem ajudar a gente a entender a importância dos olhos e como é que eu utilizo isso no meu protocolo de atendimento. Primeiramente, né, a gente precisa realmente avaliar e entender a individualidade. Né? Um óleo ele pode ser muito bom para uma pessoa e para outra não fazer efeito nenhum. Por exemplo, tem pessoas que cheiram lavanda e dormem, e outras que cheiram lavanda e vão ficar mais acesa. A maioria relaxa com lavanda, mas tem um grupo pequeno, inclusive eu, não relaxa com lavanda. Então, existe uma sinergia, porque existe uma individualidade. Cada pessoa é única, Deus criou assim. Né? Deus é muito variado e a gente é muito personalizado realmente. Então, por isso que é importante a gente saber qual que olha mais nos beneficie, como que a gente pode fazer para que saiba que óleo pode nos beneficiar mais. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre um caso emocional. Um paciente que chegou essa semana com um desequilíbrio emocional muito grande, mas é uma paciente também que tem uma escoliose, um desvio lateral da coluna muito grande, muito intenso, que repercute com muita dor física mesmo na coluna. Então, associada a essa dor física, ela tinha um problema emocional, ela estava desequilibrada, o sistema nervoso autônomo dela estava descontrolado. Como foi que eu fiz para essa paciente chegar no meu consultório, desequilibrada, triste, assustada, e sair feliz, com os olhos brilhantes? Primeira coisa, eu uso as mãos para o trabalho, então eu preciso melhorar a frequência da minha mão. O que é que eu fiz? Eu usei o olíbano, uma gotinha de olíbano na mão e botei uma gotinha de olíbano na máscara dela. Então, ela já começa a estabilizar, porque o olíbano é um óleo que tem muitos compostos e ele é excelente para equilibrar o sistema nervoso autônomo. Quem está com pânico, quem está sentindo reações estranhas, está com o sistema nervoso autônomo alterado, certo? Então, utilizei as minhas mãos e fiz uma técnica chamada barra de Axis, que são 33 pontos na cabeça, para poder, digamos assim, equilibrar através desse toque sutil. Né? Não vou falar muito sobre a técnica, mas é uma técnica que ajuda a equilibrar a frequência cardíaca, que quando você está nervosa, a frequência cardíaca sobe, não é a pressão, é a frequência cardíaca, é o impulso da frequência. E aí descontrola esse sistema, né? Coração, vísceras, emoções, estão tudo muito ligado. Quando você está ansiosa, é mais fácil você ter uma taquicardia, ter uma aceleração, ter o seu intestino preso. Então, tudo isso a gente precisa fazer. Então, eu coloquei o óleo de peppermint com lavanda sobre o fígado e sobre o intestino, para dar uma relaxada nesses órgãos. E nos pés, na sola dos pés, onde tem uma representação de todos os órgãos que nós temos, eu coloquei o vetiver. Por quê? Porque é um óleo aterrador, um óleo que dá chão,
Uma pessoa que está desequilibrada, ela está sem chão, certo? E aí, com meia hora de sessão, ela já estava bastante equilibrada. E eu fui fazer a parte física, que foi a parte da coluna dela, que ela realmente tem uma dor física também. E aí eu usei o quê? A pomada de Deep Blue, né, na região onde ela sente dor, para ajudar a amenizar com manobras de realinhamento desse corpo, tá? Então, uma hora depois, o paciente saiu feliz, com o olho brilhando, agradecendo, certo? É importante também lembrar que essa repercussão, o físico repercute no emocional, porque ninguém é feliz com dor, né? E também o emocional repercute no físico, no físico. Então, eu posso ter uma raiva e travar meu intestino e aparecer as minhas fragilidades. Se eu tenho sempre uma dor na cervical, vai aparecer quando eu ficar com raiva. Se eu tenho um problema intestinal, vai aparecer quando eu ficar com raiva. Então, para isso, sempre eu inicio o tratamento usando uma técnica da microfisioterapia, onde a gente detecta a sobrecarga que tem no paciente naquele dia. Eu posso conhecer aquele paciente, já ter atendido ele milhões de vezes, mas naquele dia eu vou ver o que é que aconteceu na vida dele e como ele está naquele dia. Então, aquilo ali também já vai me direcionar para os olhos que eu vou usar e para o tipo de sessão que eu também vou usar nesse paciente, certo? Então, assim, sempre pensar muito na individualidade. A gente pode ter 10 filhos, cada um é diferente do outro, nossos irmãos, nossos amigos, todas as pessoas têm uma individualidade. E isso tem que ser considerado para ser tratado cada vez mais dentro da medicina integrativa, da nutrição integrativa e da fisioterapia integrativa. Essa questão individualidade tem que ser respeitada para poder a gente ter um sucesso nesse tratamento, certo? Então, agora o segundo caso, vou falar sobre um caso que foi estritamente físico. Ele chegou com uma dor na cervical, porque dormiu mal, dormiu de mau jeito e a vértebra dele, digamos assim, entre aspas, saiu do eixo, certo? No que ela saiu do eixo, dói bastante, já era uma pessoa de 75 anos por aí, e ele estava com muita dor e super angustiado, sem conseguir dormir, certo? E aí, o que é que a gente faz? A gente utiliza aí a técnica de RPG para poder realinhar esse corpo, certo? Então, eu fui lá, é uma manobra que a gente faz para colocar a coluna no eixo, certo? E eu não estava conseguindo o resultado. A coluna dele não estava vindo, não pude usar muita força em um paciente de 75 anos, porque já tem osteoporose, tem ossos fracos, e aí a gente não pode usar muita força. E aí você vai buscar uma inspiração, o que fazer para ajudar essa pessoa. E aí eu olhei assim para o céu e, Senhor, e agora? E aí, peppermint. Foi lá, coloquei o peppermint, foi incrível, gente, foi incrível, incrível mesmo. Imediatamente a coluna foi para o eixo, sabe? E o paciente sentiu o alívio assim, imediato mesmo, na hora. Então, no final da sessão, ele perguntou o que foi que eu fiz, que óleo era esse. Eu tinha um óleo lá, ele levou o óleo, comprou o óleo. E aí é um resultado físico, né? Então, assim, é bem interessante poder, né, dentro desses protocolos, a gente utilizar esses óleos para beneficiar os pacientes, saber qual óleo que vai ajudar mais, né? Onde colocar esses óleos. Eu gosto muito de utilizar, principalmente nas emoções, na região torácica, certo? Entre a segunda, terceira e a sexta, sétima, oitava vértebra torácica, aqui atrás, aqui, né? Aqui onde a gente chama de lombo, né? Onde chama de corcunda, vulgarmente chamando, é uma região de proteções emocionais. Então, eu gosto de usar óleo que aumenta a circulação nessa área
porque isso faz com que aumente a circulação no cérebro também. E aí, se eu tenho uma boa circulação no cérebro, eu tenho condições de, digamos assim, vencer melhor minhas emoções, certo? Então, eu utilizo também no lado esquerdo, na orelha esquerda, onde passa um nervo chamado nervo vago, que é muito importante também para esse equilíbrio do nosso sistema nervoso autônomo e nas nossas dores emocionais. E não, em cima do fígado e do intestino, gosto de usar o orégano, que é um excelente antibactericida. Gosto de usar o lavanda, o peppermint, o copaíba. A ingestão do copaíba, para quem tem dores também, principalmente dores físicas, é muito importante, porque o copaíba, ele também é um óleo que trabalha muito com o intestino. E o intestino é a nossa máquina mais forte. Hoje, considera-se, antes considerava, recentemente considerava-se o segundo cérebro, mas agora já estamos vendo que ele é o primeiro cérebro, porque é ali onde é produzida células importantes de defesa, melatonina, endorfina. 80% de células importantes são desenvolvidas dentro desse intestino. Não é à toa que ele é o órgão que a criancinha, né, nasce assim, com uma certa fragilidade, como se ele ainda não tivesse formado, porque ele realmente é de grande importância. Quando você tem uma raiva, um problema emocional, normalmente esse intestino trava. Quando você toma medicação, antibiótico, toxicidade, esse intestino ele trava, certo? Então é difícil demais eu fazer um rastreamento do metabolismo de uma pessoa e não encontrar uma pessoa que é tensa, ansiosa e ter um intestino bom. Difícil. Então, é importante a gente olhar para o intestino para melhorar as dores emocionais e as dores físicas, certo? Então, outro também que eu gosto de usar, né, na sola do pé, que é muito bom, por quê? Porque ali tem todos os órgãos, tem todas as representações de cada órgão, na palma da mão também, né? E também nessa região aqui, que é um chakra da emoção, eu também gosto de utilizar olíbano, óleos que são aterradores, como o vetiver, certo? E também a importância de nós, como terapeuta, né, utilizar esses óleos também para a gente se sentir aterrado para atender uma pessoa que está difícil. Então, se eu tiver emocionalmente agitada, eu me equilibro com os óleos essenciais, com olíbano, com o fenil também, doce, né? Eu também gosto dele. Eu também utilizo, quando eu preciso de óleo para poder fazer algum deslizamento, eu não trabalho muito com massagem, eu trabalho com manobras, mas eu utilizo o óleo, às vezes até porque a mão, às vezes, precisa ser forte nas manobras e isso dói para o paciente, para a pele dele. Então, para isso, eu utilizo um pouco de óleo. Então, o que eu faço? Eu faço um blend com óleo de lavanda ou com óleo de fenil, que é o erva doce, fica delicioso. E fica super natural, certo? Não leva nenhum tipo de toxicidade para o paciente, porque dentro da fisioterapia integrativa, tudo que a gente não quer é que o paciente tenha toxicidade no seu corpo. Se a gente limpar, o objetivo da gente é limpar o corpo. Então, se eu usar um creme, uma pomada que tem uma toxicidade, eu estou indo contra essa direção. E aí eu utilizo um óleo com o lavanda ou com o canela também, que é uma delícia, que também é um óleo relaxante, né? O canela, ou o fenil também, pode ser também o peppermint, tá? Então, é isso. Eu fico aberta agora a algum tipo de pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou aberta aqui para responder. Eu amo te ouvir falar, Elisene.
Não, Obrigada. nossa, que delícia. Gente, vocês viram quantos óleos essenciais ela usa, né? E o que eu acho mais incrível é isso, tu associa tudo, né, Flor? Tu associa o toque, tu associa as manobras, tu associa as técnicas, tu associa a aromaterapia, os óleos, né? Com toda essa Exatamente. vasta experiência, especialidades que você tem, e trabalhar o todo. A gente é a soma do todo, né? Não é, eu tô com uma dorzinha aqui no meu ombro, o que que essa dorzinha significa, né? Isso que eu acho legal, aquele dia tu me falando que ao tocar você sente, às vezes até qual a emoção que levou ali, ou a memória, ou a data, né? A profundidade daquilo que está afetando a pessoa. E aí você trabalhar essa emoção que está somatizando, gerando uma dor, e trabalhar a dor também para aliviar, né? E destravar a pessoa para a vida. Olha quanta coisa sensacional. Gente, perguntem. A Elisene é de vocês por alguns minutinhos. Perguntem, perguntem. Oi, Elisene, boa noite. Eu Oi. tenho. Tudo bem, coração? Eu tenho é, algumas dúvidas e uma pergunta. Por exemplo, a gente sabe que muitas vezes o tensionamento da coluna ele irradia, né? São os componentes de força em alguns pontos no corpo. É claro que você, como profissional, você sabe reconhecer esses pontos. Agora, existe uma correlação, essa que é a minha pergunta, entre as dores emocionais e as dores físicas, quanto a uma identificação como profissional, que não seja o relato da pessoa? Ou Com seja, certeza. você consegue, né, conversando com a pessoa, claro, identificar que aquilo ali é uma dor física, né? Como você trouxe, a pessoa dormiu de mau jeito, né? Mas muitas das vezes a gente conversando, como que a gente poderia estar, né, identificando para saber ajudar uma pessoa que nos procura, né, para ajuda com os óleos essenciais, assim, há algumas características que você pode afirmar, olha, isso é físico. Não, isso aqui é mais emocional, porque o emocional ele age mais em determinadas regiões. Entende? Existe essa correlação? Então, eu sempre cito o exemplo de uma chuva. Eu falo isso para o paciente. Olha, se der uma chuva muito forte e na sua casa tem goteira, tem uma calhazinha que está fraca ali. Para onde que vai escorrer essa água? Por, por essa via, né? Então, se a pessoa já. Todo mundo tem algum ponto mais frágil. Né? Se eu tenho, por exemplo, uma fragilidade na coluna, se eu tenho uma fragilidade no ombro, se eu tenho uma fragilidade no joelho, e eu tenho, digamos assim, normalmente vai doer nesses pontos onde eu já tenho fragilidade, certo? Então, assim, as emoções, ela atenua aqueles pontos frágeis que você já tem. Então, uma das maneiras de você saber é perguntar se a pessoa, ou se houve alguma questão emocional envolvendo para que ela, de repente, entrasse nesse quadro de dor. Porque a dor que é, digamos assim, só física, é como esse segundo caso que eu falei. Ele dormiu de mau jeito. E aí ou então ele caiu, ele se machucou de alguma forma. Essa é uma dor especificamente física, certo? Apesar de que, até mesmo para cair, muitas vezes a gente já cai porque está um pouco desequilibrado emocionalmente, né? Porque às vezes você faz o mesmo caminho que você sempre fez e cai. E o pé tosse, e o pé não sei o quê. Então, porque muitas vezes é isso. Eu atendi, por exemplo, passei 6 meses atendendo uma paciente que teve uma fratura de ombro muito séria, com cirurgias e tudo, e ela é, levou uma queda da bicicleta, assim, quase que a bicicleta parada. Mas aí, quando eu fiz a microfisioterapia,
eu li no corpo dela, através da técnica, que ela tinha tido nesse problema uma questão emocional muito séria. Ela realmente passou por uma separação nesse momento. Entendeu? Então, é difícil você realmente dissociar totalmente o físico do emocional. Sempre tem uma história. Então, a melhor forma de saber é conversar um pouco com a pessoa, entendeu? Para saber exatamente assim o que ela passou recentemente ou em que pontos ela tem de fragilidade. Que toda vez que ela tiver algum problema, a goteira vai escorrer por ali. Certo? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, se era isso que você estava perguntando. É isso mesmo, Elisene, é isso mesmo. Acho que a questão central é sempre a, a, o estabelecimento da conexão com a pessoa para você poder ter acesso. Não achar que a dor é sempre só física ou que a dor é sempre um reflexo de algo emocional, né? Tem que sempre estar ponderando sobre essas duas situações, né? Exato, certo? Então, assim, mas sempre que as pessoas que são muito inflamadas, então, óleos que são maravilhosos para isso é o copaíba, né? O orégano, porque o orégano é um antibactericida muito bom. Então, como eu falei, né, se a gente melhora o intestino, já dá uma ajuda muito boa para essa pessoa. Okay. Obrigada, Elisene. Valeu. Fabíola, tem mais um minutinho aí? Como é que tá? Sim, temos. Pode falar. Então, tá. Elisane, tudo bem? Tudo aqui, bem. A primeira vez que eu estou te ouvindo, não conhecia você. Prazer, Alessandra, aqui. Prazer, Alessandra. Sobre o COX, por exemplo, inflamação no COX, você tem recebido algum paciente lá na sua clínica que o pessoal reclamar? O pessoal está relatando muito isso para mim, sabe? Dor no COX. No COX, ela às vezes é traumática, né? A pessoa caiu sentada, certo? Normalmente o COX porque é a última vértebrazinha da coluna, né? O finzinho mesmo, né? Ali já perto do ânus. Então, normalmente é uma pessoa que caiu sentada, certo? Às vezes de ficar sentado, trabalhar num trabalho que fica sentado o tempo todo, também pode acontecer? Há muito tempo, às vezes não é só o cóccix, é a coluna mesmo, a lombar, que ela recebe uma carga muito grande quando você fica sentado muito tempo. Imagina o impacto do peso em cima. Então, hoje, com home office, as pessoas ficam muito sentadas, né? Trabalham e com a tecnologia, muito computador, passa horas a fio. Então, o que eu indico é elas fazerem o contrário dessa posição, é deitar e colocar as pernas na parede. Porque o que é que ela faz? Ela tira toda a carga de cima da coluna por algum tempo. Então, o arquiteto que eu estou atendendo, advogados, pessoas que ficam muito no computador, eles estão conseguindo assim amenizar essa situação quando para um pouquinho ali o trabalho e se deita numa posição invertida, com as pernas para cima, certo? Porque realmente aí é bem físico mesmo, não adianta ficar colocando óleo para amenizar a tensão do músculo, se ele vai sentar novamente e fazer uma De dentro para fora, né? Às vezes é um tratamento de dentro para fora, né? Não de fora para dentro. Muito desconfortável, muito dura, entendeu? Muito tempo sentada, a circulação ali presa. Então, tem que levantar, tomar uma água, ir no banheiro, fazer esse exercício de descompressão. Óleo que usaria aí seria óleo que relaxa músculo, que é o peppermint, que é a lavanda, certo? Que pode ajudar também, o Deep Blue. Mas é preciso fazer esse cuidado também com a parte física, certo? Não sei se eu te respondi, era isso mesmo que você queria saber? Bacana, eu vou passar para o pessoal também. Hoje, nessa pandemia, todo mundo está vivendo uma vida muito sedentária, né? Mais ainda, né? Porque já come errado, está trabalhando em casa, já não consegue seguir rotina, né? Então, mexe com tudo, né? Sentado muito tempo não dá, não tem, inclusive dá varizes também, né? Varizes. Então, é preciso levantar. Não pode ficar mais de 1 hora no computador, 2 horas direto, sem levantar um pouco, para descomprimir, para ativar a circulação. Então, bacana, obrigado.
Gratidão. E eu quero fazer até um parênteses, porque eu fui uma pessoa muito sedentária por muitos anos, muito sedentária. Eu falo que eu não cuidava de mim direito, tadinha. Sofri. Mas isso me levou... eu tive dois episódios mais intensos, mas eu tive 3 episódios no total de travar a coluna, sabe? De travar mesmo, de não conseguir andar direito, aquela dor aguda, horrível de ter que parar. Das 3 vezes, 2 vezes eu fui parar no pronto-socorro para tomar aquele remedinho que deixa a gente grogue, que alivia a dor, Tramal, acho que é Tramal, isso. Foi horrível, foi horrível. Na 3ª vez eu só não fui no pronto-socorro porque era época de Covid e estava tudo lotado e eu me cuidei em casa com Deep Blue, Copaíba e lavanda. Foram os 3 que eu usei pra caramba. E aí eu tomei uma decisão, eu falei, caramba, o meu corpo me dando sinais, as dores na coluna, né, na lombar, nas costas, eram bem constantes, desde a maternidade, então com a maternidade intensificou. E todas as vezes que eu travei, praticamente foram meus filhos que me deram um mau jeito na coluna, brincando com as crianças, então para vocês verem a noção. E eu tomei uma decisão, né, de cuidar mais de mim, do meu corpo e ter práticas mais saudáveis. Então, quando a gente fala, né, o óleo essencial, sim, ajuda muito, os efeitos são incríveis, as técnicas todas, mas se a gente não se reeducar, né, olhar para o nosso corpo, para essa máquina preciosa que a gente tem, que vai com a gente até o final, né, dos nossos dias, se a gente não cuidar dele, ninguém vai cuidar por nós, né? Então, assim, e o cuidar é um todo, né? É se alimentar bem, inclusive para a gente cuidar desse grande cérebro que tu falou, né, Flor, do intestino, cuidar de todo o nosso sistema digestivo. Então, a gente tem que nutrir o nosso corpo, a gente tem que ajudar aí, cuidar dessas emoções todas, né, ter um gerenciamento, e os óleos essenciais ajudam muito a gente no gerenciamento das emoções. A gente tem também que descansar o suficiente, reduzir a carga e, principalmente, praticar um exercício, movimentar o nosso corpo. Isso que tu falou de fazer uma pausa, botar a perna para cima, é excelente. Mas, assim, dá para a gente ir além, né? Hoje, eu não consegui achar um tempo no meu dia para fazer nada disso. Hoje, o que eu faço? Eu acordo 1h15 antes de tudo aqui, da minha vida, da minha rotina, da minha vida começar, para cuidar de mim. Então, é o momento que eu faço uma meditação, que eu faço umas afirmações, que eu faço uma prática de yoga, uns alongamentos, exercício. Então, eu tenho ali, né, minha rotina, uso os meus óleos essenciais, né? Eu comecei desde a semana passada para cá a usar muito bergamota, porque o bergamota trabalha muitas questões emocionais e está me ajudando pra caramba, né? E aí, depois do banho ali, uma massagenzinha corporal. Então, tudo isso, essas pequenas coisinhas, essas pequenas práticas, gente, a gente ganha tanto, tanto, tanto. Eu não tenho mais dor nas costas. Tem meses que eu não sei o que é dor nas costas. E nem no ombro, que eu tinha muita dor no ombro, sabe? E eu vejo que é só dessas práticas. Eu observo mais, até eu tô sentada, né? Eu vivi assim, ó, né? Com a coluna encurvada. Então, hoje eu tomo mais atenção para isso, até a postura de sentar, de levantar, essas coisas todas. Parece uma bobeira, mas o efeito que está fazendo na minha vida é surreal, surreal. Então, cuidado todo faz toda a diferença, né? Toda a diferença mesmo. Tô louca para ir aí em João Pessoa receber uma técnica, Flor, fazer várias coisas. Me toca, me toca. É isso mesmo. Estou super bem. Tem que realmente descuidar do corpo, né? Tão precioso que a gente tem para passar o resto da vida. Então, não adianta só ficar usando óleo, tem que fazer outras coisas, um bom sono, uma atividade física, né? E cuidar das nossas fragilidades, das nossas goteirinhas. Cada um tem uma goteirinha, então aquela goteirinha tem que dar mais atenção para aquilo ali, né? Para poder realmente
Perfeito. Ok. Mais alguma, gente? Última, porque vai cair a ligação em 2 minutos. Última leva. Não? Bastante água, né, Fabíola? Bastante água, né? Isso. Água essencial. Ah, então, Obrigada, gente, Elisene. gratidão, Elisene, por essa explicação Obrigada. maravilhosa, por esclarecer tanta coisa aqui para gente hoje. Essa aula Eu que ficou agradeço. gravada, depois a gente compartilha lá, né? E agora a gente está encerrando esse ciclo, né, da educação continuada e iniciaremos outro ciclo com outros temas. A gente está chegando aí agora no mês de março, que é o mês da mulher, então vai ter muita coisa boa aí para vocês. Já já a gente dispara a informação, o cronograma das aulinhas. E obrigada, gratidão, que bom que vocês estão aqui. E cuidem-se, fiquem bem, sempre bem. Um beijo no coração. Obrigada, Elisene. Obrigada. Beijo. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau, gente.